usurpadora, esperando por tu amor. Antônia pede para Carlos Daniel não desligar o telefone e avisa que só quer saber quanto estão oferecendo para ver se é um bom negócio. Carlos Daniel exige não voltar a ser incomodado e desliga o telefone na cara dela. Antônia bate recorde de personagem mais rejeitada em um só capítulo. Marina decide ligar na próxima. Lourdes informa a Osvaldo que Paulina saiu de lá no dia anterior e agora é ela mesma quem vai cuidar de sua mãe. Ela joga uma indireta mostrando que já sabe da verdade e ele a chama para conversarem. Paulina parte no carro em direção à casa de Rodrigo. Ela sofre por Carlos Daniel estar amando Verônica. Lourdes garante que não teve nada a ver com a saída de Paulina e esfrega na cara do canalha que já sabe que a querida foi a mulher abandonada por ele. Patrícia recebe Paulina em sua casa. Paulina revela que não é Paola, e sim a usurpadora. Carlinhos acha uma boa ideia ser escondido na casa de Moacir. Isabel não sabe como vai tirá-lo de lá sem que Antônia ou Marina vejam. Ele teme ir para casa e sua família ser ruim. Isabel fica perdida, enquanto o moleque implora para ficar. Depois do sexo, Douglas deixa Paola dormindo. Ele revela a Braulio que aquela lá é Noélia. Paulina explica que voltou para reencontrar Carlinhos. Patrícia não entende, já que a verdadeira está em casa. Paulina revela que Paola fugiu de novo. Ela pede para a amiga ser sincera e pergunta se ela a considera tão culpada assim. Lourdes explana que Paulina não foi embora por culpa de Osvaldo. Ele fica mexido e admite que ainda gosta dela. Além disso, está arrependido de tê-la trocado. Lourdes recorda que ele não é nada sem o seu dinheiro e decide ir sair. Osvaldo a puxa para conversarem e ela grita que a mãe é muito mais importante que ele. Osvaldo se obstina em encontrar Paulina. Douglas conta para Braulio que reconheceu a pinta de Noélia. Braulio acha que essa mulher é danada de ruim e sempre foi dissimulada. Douglas recorda que quando se envolveu com ela, ela ainda não era uma Bratio. Além disso, ela é bem diferente da mulher que foi pedir um empréstimo a ele alguns capítulos atrás. Portanto, são duas Paolas, uma má e outra boa. Douglas decide desmascarar Paola quando chegar o momento. Agora, quer continuar aproveitando. Patrícia não sabe o que dizer, mas deseja entender o que Paulina pretende. Ela explica que veio para desmascarar Paola. Patrícia sugere que ela converse sinceramente com Rodrigo. Antônia manda Marina ligar logo para um dos telefones. Lalinha atende a ligação. Marina pergunta se é lá que mora Carlinhos. Paulina explica que tem medo de Rodrigo se alterar e acha melhor que a própria Patrícia conte. Lalinha conta para a vovó Piedade que a pessoa do outro lado da linha está com Carlinhos. Isabel pergunta a Tânia se ela viu Antônia por aí. Tânia conta que Antônia e Marina estão há horas penduradas no orelhão. Isabel entra em casa e manda Carlinhos trancar a porta. Ele obedece. Marina revela a Piedade que está com Carlinhos. A vovó pede uma descrição do bisneto. Marina conta que ele tem uma perna engessada e Piedade se desespera. Piedade quer saber como estão com ele. Marina revela que o encontraram caído de um barranco e mente que foi na estrada de Estância do Sol. Agora querem saber como fazem para receber o dinheiro e devolvê-lo. Piedade acha melhor falarem com Carlos Daniel, mas Marina diz que já entrou em contato e ele não acreditou em nada. Piedade insiste para Marina ligar de novo, pois ela mesma vai avisar ao neto que é para ele dar atenção. Depois da ligação encerrar, Adelina fica com dúvida se é verdade, mas a vovó sabe que é. Lalinha avisa que o celular de Carlos Daniel está dando ocupado. Isabel chega às pressas na casa de Moacir, contando que Antônia está vendendo grumete. Paulina decide começar a procurar Carlinhos hoje mesmo, pois é um pouco culpada disso. Patrícia pergunta o que Rodrigo faria se Paulina voltasse a ser Paola. Paulina entra em casa e Piedade conta que ligaram para lá avisando que ele está na Estância do Sol. Paulina respira aliviada. Carlos Daniel atende a ligação de Lalinha, que passa para Piedade. A vovó repassa para Paulina, que anuncia a Carlos Daniel que finalmente encontraram Carlinhos. Paulina conta para Carlos Daniel que uma mulher ligou dizendo estar com Carlinhos. Ele pede para ela passar para a vovó, mas Piedade se recusa a falar com ele.
Paulina revela que as mulheres que Carlos Daniel desligou na cara deram informações corretas sobre o menino. Rodrigo explica para Patrícia que Paulina é inteligente, mas usa esse dom para o mal. Patrícia quer saber o que o marido faria se soubesse que Paulina está de novo no lugar de Paola. Rodrigo admite que a mandaria na hora para a cadeia. Paulina avisa a Carlos Daniel que vai à fábrica para acompanhá-lo caso liguem. Carlos Daniel dispensa a presença dela, fazendo-a chorar. Em seguida, Leda cobra dele o almoço que marcaram. Carlos Daniel recusa, pois está esperando uma ligação. O celular toca. Marina fala para Carlos Daniel que sua amiga encontrou Carlinhos em um barranco com um machucado na cabeça e a perna engessada. Antônia pega o telefone, diz que é igual ao menino da foto e repassa para a loira. Carlos Daniel exige saber onde o filho está, mas Marina propõe terem uma conversinha antes. Patrícia quase implora para o marido entender que a culpa de tudo é de Paola e Paulina é só uma vítima, portanto, não pode ir para a cadeia. Rodrigo estranha, pois a esposa fala como se Paulina já tivesse voltado. Patrícia confirma que Paulina voltou mesmo e Paola fugiu. Carlos Daniel pede para as trambiqueiras deixarem Carlinhos na delegacia. Marina e Antônia recusam e avisam que vão entregar Carlinhos na estrada de Estância do Sol em troca do dinheiro, que deve ser deixado em outro lugar. A loira garante que retornará e desliga. Leda acha que estão sequestrando Carlinhos. Carlos Daniel fica nervoso e perdido. Paulina desabafa com Piedade sobre querer estar ao lado de Carlos Daniel quando acharem Carlinhos, mas ele não a quer por perto. Piedade pede para a querida entender seu neto, já que ele acredita que ela é Paola. Paulina teme ser tratada pior ainda quando Carlos Daniel souber que ela usurpou o lugar de Paola de novo. Piedade não acredita nisso. Paulina revela que contou a verdade para Patrícia. Moacir e Isabel veem de longe Marina e Antônia no pé do orelhão. Marina combina com a comparsa de pedir para os ricaços deixarem a grana na ponte antes da estrada. Moacir exige saber o que as duas estão aprontando. Patrícia explica para Rodrigo que Paulina quer ter a oportunidade de enfrentar Paola. Rodrigo nega dar colher de chá para a usurpadora e decide denunciá-la. Patrícia implora para o marido não fazer isso. Piedade não entende como Paulina foi capaz de pedir para Patrícia contar a verdade a Rodrigo e teme que ela vá presa. Paulina não se importa, pois cometeu um crime. Lalinha chega irritada na cozinha e revela a Adélia e Cacilda que a usurpadora voltou. Marina e Antônia se fazem de sonsas, enquanto Isabel as enfrenta. Moacir acusa as duas de estarem cometendo um crime. Marina não entende por que Isabel não entregou o grumete antes. Ela explica que se afeiçoou demais ao moleque e tem medo de pensarem que ela o sequestrou. Antônia dá com a língua nos dentes e conta o plano de deixar Carlinhos em um lugar e pegar o dinheiro em outro. Marina chuta a amiga disfarçadamente. Isabel puxa o cabelo de Antônia e garante que não vai permitir uma coisa dessas. Carlos Daniel acha melhor ir para um hotel de Estância aguardando a entrega de Carlinhos. Leda decide ir com ele. Stephanie pede atualizações da investigação de Stella. Stella revela que Willy está como um santo e nem olha mais para Viviana. Stephanie pede que Stella siga de olho de vez em quando. Willy entra na sala e comenta com a esposa que telefonaram para dizer que estão com Carlinhos. Vovó Piedade termina uma ligação com Carlos Daniel e explica para Paulina que o neto vai para a Estância do Sol para ver se encontra o filho. Carlos Daniel diz a Verônica que vai viajar. Leda chega toda oferecida, chamando Carlos Daniel de amor, e sai com ele. Cacilda fofoca para Adelina que Lalinha lhe contou que a usurpadora está de volta. Adelina confirma que é verdade e que parece que a verdadeira Paola foi embora para sempre. Paulina descobre por telefone que Douglas e Braulio viajaram e provavelmente Paola foi junto. Em Estância do Sol, Carlos Daniel morre de apreensão por não ter notícia de Carlinhos. Leda promete acompanhá-lo durante a noite toda. No dia seguinte, Paulina chega à fábrica e vai direto ao escritório. Ela se apresenta para Rodrigo.
Patrícia tenta contar sobre a nova usurpação para Piedade, mas ela informa que já estava ligada. Piedade declara total apoio a Paulina. Patrícia admite que está preocupada com Rodrigo, que tá doido para mandar a coitada para a cadeia. Paulina pede o nome do hotel onde Carlos Daniel está para Rodrigo. Ele faz pouco caso dela e a ignora. Paulina pega o telefone e liga para o gerente em nome de Paola Bracho. Piedade ordena que Patrícia impeça o marido de fazer qualquer coisa sem o aval de Carlos Daniel. As duas se perguntam para onde foi Paola. Piedade torce para que a bruxa nunca mais volte. Paulina pergunta a Luvano o saldo de sua conta. O gerente não entende e pergunta se ela esqueceu que cancelou a conta e transferiu o dinheiro para um banco de outra cidade. Paulina disfarça que lembrou e desliga. Rodrigo acha que Paola está tramando uma fuga e a chama de Paulina Martins. Antônia e Marina chegam a um orelhão distante. Carlos Daniel atende o telefonema de Antônia e pergunta onde vão deixar seu filho. Paulina concorda que Paola está tramando alguma fuga. Rodrigo acha que ela vai acobertar a vilã de novo. Paulina garante que veio para enfrentar a megera e ressalta que não é justo pagar pelos crimes dela. Enquanto isso, no Havaí, Paola pergunta para Braulio onde está Douglas. Ela sente mais uma pontada na cabeça e cai dura no chão. Braulio corre atrás de ajuda. Douglas sai às pressas para ver o que aconteceu. Antônia informa a Carlos Daniel que ele deve deixar a grana na ponte e às 10 da noite, Carlinhos será deixado na entrada da cidade. Carlos Daniel exige saber se isso é sério. Antônia ameaça ficar com Carlinhos caso chamem a polícia. Carlos Daniel pergunta quanto querem. Antônia não sabe estipular um valor e quase morre quando ele lhe oferece $10.000. Ela aceita o trato e desliga. Marina pergunta quanto ofereceram e Antônia mente que foi $4.000. Paulina pede a Rodrigo a oportunidade de enfrentar Paola, mas assegura que não irá fugir em nenhum momento. Ele fica desconfiado. Paola explica para Douglas que sentiu de novo aquela pontada na cabeça, mas faz pouco caso. Os dois se beijam, ansiosos para a festa havaiana de mais tarde. Rodrigo atende um telefonema de Carlos Daniel, que revela que às 10 da noite entregarão Carlinhos em troca de $10.000. Paulina pede para falar com Carlos Daniel. Ele não quer, mas Rodrigo passa mesmo assim. Paulina aconselha o gostosão a se certificar antes de que realmente se trata de Carlinhos, para que não seja enganado. Carlos Daniel avisa que vai fazer o que quiser e desliga a chamada. Leda fica satisfeita com a grosseria do amado. No Havaí, Paola e Douglas desfrutam de uma dança hula. Paola encara um cantor do restaurante com tesão. Douglas percebe na mesma hora e puxa um assunto com a megera. Ela o lembra de que ele tem um telefonema importante para fazer, só para ficar sozinha. Douglas sai, já sabendo o que vai rolar ali. Paola segue encarando o horroroso. Leda esculhamba Paola para Carlos Daniel, mas garante que a rival não faz ideia de que foi desmascarada. Eles combinam de deixar o dinheiro às 9 da noite na ponte. Paulina admite a Rodrigo que ama Carlos Daniel. Ele a acusa de ter enganado seu irmão, assim como Paola. Paulina exige não ser comparada com a bruxa. Branca entrega um envelope para Rodrigo, que vê que é de Douglas. Paola segue comendo o cantor com os olhos. Ele se apresenta a ela como Larry, um havaiano. Os dois batem um papo carregado de malícia. Rodrigo lê o envelope de Douglas, excluindo o cargo de Paola como administradora da grana e passando a responsabilidade para o nome de Rodrigo. Portanto, Paulina não serve mais para nada ali. Vovó Piedade recebe informações de Carlos Daniel. Ela conta para Adelina que Carlinhos será entregue às 10 da noite. As duas decidem rezar bem forte. Paola e Larry marcam um encontro no restaurante havaiano Tahime. Larry pergunta se o dono de Paola não a satisfaz. Ela confirma que satisfaz sim, mas explica que gosta de experimentar outras coisitas. Larry vê Douglas se aproximando e Paola disfarça. Douglas puxa a bruxa para um beijo. Ela observa Larry com a língua de Douglas em sua goela.
Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Rodrigo se vangloria de poder enxotar Paulina da fábrica, agora que ela não tem mais poderes lá como Paola. Paulina não entende como isso aconteceu. Rodrigo finalmente acerta um palpite na novela inteira e acredita que foi a própria Paola quem pediu isso. Paulina então se dá conta que isso é a prova de que Paola fugiu com Douglas. Ela recorda que o milionário lhe fez propostas amorosas, propostas essas que ela recusou e provavelmente Paola aceitou na hora. Rodrigo morre de vergonha por Carlos Daniel. Paulina sugere que Rodrigo rasgue a ordem de Douglas para que Carlos Daniel não descubra. Antônia comunica a Isabel que devem tirar Carlinho de lá o quanto antes e levá-lo para a casa de Moacir, pois Marina quer entregá-lo. Isabel acha a casa de Moacir muito óbvia, mas Antônia explica que pretende dizer a Marina que Grumete fugiu ao ouvir o que elas pretendiam fazer. Isabel decide ir com Carlinhos aonde ele for. Stephanie conta para Willy que vão entregar Carlinhos às 10. Só é triste que o irmão esteja sozinho nessa. Verônica revela que Carlos Daniel não está só, e sim com Leda. Rodrigo escolhe guardar o documento de Douglas. Paulina confia que agora tem um norte para procurar Paola, já que muito provavelmente Douglas vai abandoná-la. Rodrigo exige que Paulina saia da fábrica e da mansão Bratio agora mesmo. Ela bate o pé que na casa pelo menos vai ficar, pois quem vai decidir tudo é Carlos Daniel, e caso contrário, todos saberão a história imunda que permeia a família Bratio. Rodrigo ameaça matá-la caso isso seja divulgado. Paulina sabe que quem ele quer matar é Paola, não ela. Merino confessa para Amador que está preocupado com o caso de Carlinhos. Amador torce para que acabem logo com isso, pois já está muito envolvido com Lalinha. Merino recorda que depois do sequestro ainda devem ficar de olho no lance da usurpação. Antônia propõe levar Carlinhos para a casa de Moacir, enquanto Isabel distrai Marina. Isabel não acha isso uma boa ideia, mas é convencida pela irmã. A safada mente que Moacir já está sabendo de tudo e que não vai mais aceitar dinheiro algum para devolvê-lo. Isabel fica aliviada que a irmã já caiu em si e aceita que ela leve Carlinhos. Ele morre de preocupação no canto. Stephanie admite que prefere Leda com Carlos Daniel à vagabunda. Rodrigo surge na sala e anuncia que a usurpadora voltou enquanto Paola fugia. Ele admite que está na dúvida se deve denunciá-la ou não. Stephanie decide ela mesma fazer a denúncia. Carlinhos pede para Isabel levá-lo à casa de Moacir. Isabel confia igual uma tonta em Antônia. Carlinhos sente que não voltará a ver a vovó. Isabel abraça o netinho, emocionada. Adelina chega no quarto de Paulina com um chazinho e a chama de Senhora Paulina. Paulina fica chocada ao saber que todo mundo já sabe da verdade e que estão contentes. Paulina admite para Adelina que queria muito ser a esposa de Carlos Daniel, pois o ama loucamente, como nunca havia amado nenhum homem e vai amá-lo mesmo que ele nunca a queira. Adelina duvida que Carlos Daniel denuncie Paulina, mas ela acredita piamente que deve ser castigada por seu crime. Stephanie se revolta por ter que continuar com a farsa da usurpadora. Rodrigo e Willy pedem paciência para a neurótica. Ela desconfia que Paola e Paulina sejam irmãos. Antônia se vangloria de ter enganado Isabel. Marina quer saber o que ela pretende. Antônia explica que vai levar Carlinhos de ônibus até a estrada, vai pegar o dinheiro e depois vai deixá-lo no lugar combinado. Depois é só dar a parte para Marina, bater boca com Isabel e pronto. Stephanie acredita que Paulina e Paola estão aliadas por serem irmãs e propõe que todos investiguem isso. Douglas avisa a Paola que vai descansar. Ela decide dar uma volta nas lojas de lá, sozinha. Antônia chega em casa e manda Isabel distrair Marina, enquanto ela leva Carlinhos para a casa de Moacir. Isabel garante ao Grumete que vai vê-lo na casa do amigo no dia seguinte. Antônia apressa os dois, que se despedem. Isabel sai e Antônia manda o moleque ir pegar logo sua muleta. No Havaí, Paola se dá o desfrute com Larry na casa dele. Os dois se beijam ardentemente. Carlinhos reclama de cansaço no longo caminho que Antônia escolheu. Ela mente que precisava pegar umas coisas antes.
Carlinhos percebe que é mentira e que ela vai entregá-lo em troca de dinheiro. Antônia exige que ele ande, mas Carlinhos bate o pé que não vai sair dali. Paola segue aos beijos com Larry. Douglas vê a traição de longe. Paola garante ao feioso que se Douglas a visse, daria na mesma. Larry admite que adoraria ficar mais tempo com ela, mas Paola nega a possibilidade, pois é muito ambiciosa. Douglas se mantém inexpressivo.